Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje e amanhã, querendo bom Deus, eu tenho a grata alegria de estar pregando no Congresso de Jovens Conectados, dias 21 e 22 de setembro desse ano de 2024, ano vigente, ali na Assembleia de Deus de Balneário Gaivota, no Templo Sede, igreja essa, pastoreada pelo pastor José Almir. Tive ali a indicação e o honroso convite do presbítero irmão Marcos. E o tema é Despertai, ou desperta o dom de Deus. Então o dom de Deus é dado-nos graciosamente, voluntariamente, generosa e abundantemente. Quanto me custou o dom de Deus? Para mim, exatamente nada. Porque foi dado-nos por graça, ato ou favor imerecido. Porém, eu preciso despertar aquilo que já existe em mim. Eu preciso cutucar, como se diz. Preciso despertar a fim de que venha florar, a fim de que venha resplandecer. Levanta e resplandece, ser e parecer. Não basta apenas ser sem parecer, como muito menos ainda parecer sem ser. Só que qual é a função de um despertador? A função de um despertador não é levantar-te da cama, é acordar-te, é despertar-te. Você responderá positiva ou negativamente ao despertador. O despertador, ele não me tira da cama, ele apenas me diz: é hora de despertar, é hora de acordar, é hora de levantar. Agora pense um pouquinho mais comigo. Se eu coloquei um despertador a despertar-me porque eu tenho uma viagem a passeio para fazer, com certeza eu me levantarei mais eufórico, com certeza, dependendo do combustível motivacional pelo qual me fará levantar-me, eu estarei levantando-me com mais disposição. Para ir ao trabalho, talvez não com tanta alegria assim. Trabalho dignifica, trabalho é honroso, mas não se compara, né? A euforia, a dopamina, a alegria, a adrenalina de ir, por exemplo, a um passeio ou visitar um ente querido, coisa do tipo. Então, a função de um pregador, de um ministro, é despertar. Agora, a motivação que você tem para aquilo que é despertado é que será combustão, é que dirá o tempo de resposta e a qualidade da resposta que você dará a esse despertamento. Então a questão é: desperta. Despertar para quê? Despertar em quem? Por exemplo, se um pastor amado convoca o povo para uma reunião de oração e apenas 20% da sua membrazia não comparece, eu creio que ele vai ficar muito satisfeito com o resultado. Ele ficará muito orgulhoso do seu trabalho e do seu povo. Ele dirá: glória a Deus, eu convoquei e eles compareceram. Não na sua totalidade, é verdade, mas 20% para uma reunião de oração é um número bastante considerável. Porém, se um regente de um coral, que é algo lícito, que é algo louvável, faz a mesma convocação e 20% ausenta-se, é bem provável que esse regente ficará decepcionado. Mas o percentual é o mesmo. E a culpa não está no regente, ele está fazendo o seu trabalho. Ele está convocando, é lógico, o regente vai dizer: não, eu vou fazer aqui um ensaio e o bom é que ninguém venha. É lógico que ele vai pedir que as pessoas compareçam. A grande problemática, observe, é a expectativa que expecta-se, que cria-se em cima disso. Então observe que 20% de ausência para um ensaio de um coral, por exemplo, uma peça teatral ou um passeio, né, com jovens, enfim, com um grupo, irmãs, irmãos, 20%, grupo de casais, coral misto, seja como preferir, é um número considerável de ausência.
para esse tipo de evento. Mas 20% de ausência para uma reunião de oração é considerado irrisório. Isso prova a importância que damos. Não estou diminuindo a qualidade, não estou diminuindo a importância do momento de qualidade de um passeio, de uma dinâmica, de uma gincana bíblica ou de um retiro espiritual. Nada disso eu estou diminuindo. Só que eu não posso ter dois pesos e duas medidas e diminuir o poder e a importância da oração. Então, que não apenas sejamos despertados, mas que sejamos despertados por Deus para aquilo que de fato merece o nosso despertamento. Queridos, a Bíblia não diz assim, retirai sem cessar. A Bíblia não diz assim, cantai sem cessar. Eu não estou diminuindo o valor do cântico, ou até mesmo pregai sem cessar. A Bíblia diz orai sem cessar. A importância de orar sem desfalecer. Lucas capítulo de número 18. Então você entende que nós precisamos não apenas despertar-nos, mas nós precisamos despertar-nos na motivação certa. Precisamos despertar-nos não apenas com a motivação, mas com a proporção certa, pela urgência daquilo pelo qual nós fomos despertados. Agora mais, é triste pensar nisso. Jamais eu serei ou compactuarei com a ideia de alguém cobrar para pregar ou cantar, estipular valores. Eu acho que quem cobra por uma noite de intimidade, você sabe, né? Quem cobra por uma noite de intimidade é prostituição. A noiva não cobra para estar com o noivo, isso é amor. A esposa não cobra para estar com o esposo, é uma só carne. É a alegria dela que me faz feliz. É a alegria dele, do meu amado, que me faz feliz. Isso é uma outra história. Mas alguém cobra para pregar, alguém cobra para cantar e alguém paga para isso. Agora a pergunta é: será que já tem gente cobrando para orar? E será que tem gente pagando para isso? Alguém vai achar ridículo, e eu também acho, pagar para que alguém ore por mim. Isso é ridículo. Isso é prêmio de Balaão. Isso é proposta de Balaque. Mas por que não acha tão ridículo assim quando é para cantar ou pregar? Você entende isso, no nome de Jesus? Por que existem ministro sênior, ministro associado, ministro de música, de mocidade, de educação, sei lá, outro? Eu citei alguns aqui, mas poderia citar outros. E por que não existe um ministro sênior de oração? Por que não há, por exemplo, você vai encontrar, você vai em algum lugar, talvez alguém vai colocar um indicativo que é certo, que deve ser feito, silêncio, respeite, né, momento de leitura, por exemplo, na biblioteca, respeite momento de ensaio, né, de um coral ou coisa do tipo. E por que para oração alguém não coloca silêncio, intercessores trabalhando, identificando que oração também é trabalho? Se alguém considerar um jugo que não é, Colossenses 24, Paulo disse: compro no meu corpo o restante das aflições de Cristo. É afligir a si mesmo por um necessitado, por um aflito, oração intercessória. Jesus compartilhou conosco um fardo que é leve, um jugo que é suave, mas nos é dado a compartilhar também. Então, em nome de Jesus, que alinhamos os nossos pensamentos e que a nossa compreensão seja a lá Jesus. Discípulos nunca pediram: Senhor, ensina-nos a pregar, cantar, liderar, mas Senhor, ensina-nos a orar. Que sejamos despertados por Deus para exercer aquilo que é dele e jamais esqueçamos-nos: trabalhar para Deus não é sinônimo igualitário a trabalhar com Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos desperte em Cristo Jesus, para a glória do seu nome e para a nossa alegria e edificação. Amém.